não haverá entre vós Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma alegria mais uma vez ter a nossa Bíblia aberta nos Salmos 81 e verso 9, aonde diz que não deve entre nós ter Deus alheio, Deus que não seja aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que está vivo e intercede por nós. E vemos cada dia as pessoas tomando rumos estranhos em relação a deuses e mais deuses. E durante todo o nosso ministério, nós sempre tivemos, com a graça de Deus, um certo cuidado para que isso nunca entrasse na nossa igreja. Porque nós vemos que a humanidade está saturada de deuses. Por quê? Porque líderes fazem deuses e promovem deuses. E ao fazerem deuses e promoverem deuses, logo os seus súditos, que são aqueles que o seguem, que creem naquilo que aquele líder prega, vão também atrás daquela influência. E deuses de barro, deuses de prata, deuses de ouro, né? E aí vemos uma infinidade de deuses espalhados por toda a terra, a ponto de novos estudos serem feitos e classificarem que há mais de 1000 deuses em todo o mundo. Você veja que em meio ao paganismo, em meio àqueles que são pagões, eles fazem deuses e mais deuses e mais deuses para justificarem suas crenças. Em meio aos índios, em meio às regiões indígenas, ali há diversidade de deuses. Na Índia e nesses países onde o paganismo impera em maior grau, há infinidade de deuses. E nós queremos trazer isso para mais perto de nós e vermos que entre os chamados crentes também há uma infinidade de deuses. Porque surge ali um líder e ele sobressai e dali formam uma denominação, uma forma de crer, uma igreja, falando de uma forma mais clara, né? Uma igreja, uma liderança,
E nós vemos que se essa liderança sobressai um pouco e perde a humildade, porque a humildade, ela está associada com a divindade. Note essa palavra e segure nela. Se você quiser que a divindade esteja em você, ou quanto mais a divindade vem sobre você, mais você é humilde. E aí nós temos o exemplo do lápis. Quanto mais você usa um lápis, mais ele fica pequeno. Não é verdade isso? Você vai usando, ele vai se desgastando e ele vai ficando pequeno. E a divindade é assim. Quanto mais Jesus foi usado, mais ele ficou pequeno, mais ele foi humilde, a ponto de descer a esfera de um trabalhador, de um lacaio, de um lavador de pés, que nos tempos de Jesus era a profissão mais baixa. Quanto mais ele acoplou a divindade em si, quanto mais ele foi divino, mais ele se tornou pequeno, a ponto de 24 horas antes da sua crucificação, praticar o ato de maior humildade que poderia um homem praticar, que foi se tornar um lacaio, que quer dizer lavador de pés. Ele veio para os seus, mas por ser tão humilde, os seus não receberam. Mas a palavra de Deus diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, meu amado ouvinte, eu pergunto, por que Jesus lavou os pés de Judas, quando Judas não merecia? Por que Jesus lavou os pés de João? João era um pecador, ele foi o apóstolo do amor, mas ele era um pecador, mas ele não merecia. Por que Jesus lavou os pés de André, de Tomé, de Filipe, quando eles não mereciam? Voltamos ao tema da nossa reflexão. A humanidade está saturada de deuses. A humanidade está saturada de homens que querem usar aqui nesse dedo ou nesse um anel de doutorado e fazem questão de mostrar o anel para as suas plateias, para as suas congregações. Olha aqui, ó, eu sou formado em teologia, em divindade, em doutor, PhD. A maioria desses grandes homens, entre aspas, grandes homens, aos olhos de Deus, eles não são nada. Grande homem é aquela lavadeira de roupa, é aquele pedreiro, é aquele carpinteiro, é aquele homem simples do campo, que não tem um anel para mostrar. É aquela mulher simples, empregada doméstica às vezes, que não tem um anel de doutorado para mostrar, mas tem as mãos calejadas, tem joelhos calejados, por ostentar o nome real de um cristão. Ó, meu ouvinte amado, continua então essa pergunta. Por que Jesus lavou os pés daqueles discípulos, André, Tiago, João, Tomé, todos eles ali, quando eles não mereciam? Foi porque Jesus
era Deus. Ele era Deus na essência, ele era Deus em totalidade. Paulo diz em Colossenses 2,9 que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era totalmente Deus. E Deus é graça. Deus é graça. Deus é misericórdia. Deus é favor imerecido. Quando Jesus lavou os pés daqueles discípulos, ele estava dizendo que Deus é favor imerecido. Eles não mereciam, mas eles receberam aquela dádiva, aquela graça. Inclusive em São João capítulo 13, ele diz: eis que eu vos dou o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele diz para que, assim como ele lavou os pés dos discípulos ali, nós também no dia de Santa Ceia, também lavássemos os pés uns dos outros para tirar a sujeira dos pés uns dos outros? Não, não é para isso que nós lavamos os pés uns dos outros no dia da ceia. Mas é para mostrar esse símbolo de humildade e pelo menos essa representação ser evocada no ato do dia da Santa Ceia. Porque no dia da Santa Ceia, uma mulher de vestido de seda ou qualquer um tecido caro se humilha e lava os pés de uma outra mulher de vestido de chita, que é um tecido bem barato. Naturalmente estava vestido de chita, porque não tem condição de comprar um pano melhor. Então, essa disparidade que existe entre a humanidade, de um poder mais e outro poder menos, nivela tudo no dia da Santa Ceia. O rico lava os pés de um pobre, um letrado lava os pés de um iletrado. Jesus deu esse exemplo em São João capítulo 13, justamente para mostrar para nós que desta forma deveria ser também entre nós. O pastor, ele fica um degrauzinho acima, onde chamamos de púlpito. Não é porque ele é maior que as pessoas, mas é para que ele possa ser mais visto, para que a palavra que ele traga tenha mais visibilidade. Melhor dizendo, não é para que ele seja mais visto como pessoa, mas é para que a palavra que ele traga mais visibilidade, as pessoas prestem mais atenção a quem está falando. Mas o líder é tanto humano como o povo. E Jesus foi tão humano quanto todos os demais, porque ele teve a humanidade expressa em si. Comeu como todos os demais, bebeu como todos os demais, teve as dificuldades de todos os demais, mas ele teve a humanidade acoplada à divindade. Eu só tenho humanidade, eu só sou humano, você só é humano. Mas Jesus, ele foi humano quando ele comia, quando ele chorava, quando ele tinha dores, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali era a parte humana falando. Mas quando ele inclinou a cabeça, morreu por nós, ali era Deus. Quando no terceiro dia ele ressuscitou, ali ele era Deus. Quando ele curou a sogra de Pedro, ele era Deus. Quando ele ressuscitou Lázaro, ali ele era Deus. Jesus era totalmente Deus. Filipenses 2 diz: ele se fez servo para servir os servos. Diante de um Deus santo, supremo, somos todos nivelados pela sua glória.
Aqui todos nós somos filhos. A fé sem obra é morta. E para ser servido, você precisa servir. Para que Jesus hoje fosse servido pelos seus, ele serviu os seus. Primeiro ele lavou os pés, e depois ele diz: façais vós também isso. Para ele ser servido por milhares e milhares e até milhões de pessoas na terra, primeiro ele serviu. Não queira você primeiro ser servido, sirva primeiro. Não queira você primeiro ser servido, meu irmão, minha irmã, sirva primeiro. A humanidade está saturada de deuses, sabe por quê? Porque são deuses que querem serem servidos. Missionários, apóstolos, supostos profetas que querem serem servidos. Veja a vida de William Marion Branham. Nós o chamamos de profeta. Talvez você que esteja me ouvindo, até aqui você gostou, mas dessa palavra você não gostou. De eu dizer que William Marion Branham é profeta. Ora, você tem razão de não gostar, talvez, dessa palavra, dessa expressão, desta opinião. Mas se você for analisar e ler a vida de William Marion Branham, o currículo dele, você vai descobrir que ele realmente foi um profeta. Pelas suas profecias que se cumpriram, estão se cumprindo, e também pela mensagem que ele trouxe, que foi a mensagem de um profeta, e também pela vida que ele viveu. Os críticos chegavam diante dele, criticavam dele, zombavam, falavam contra a fé dele. Mas a história diz, o irmão Lee Valley contou-nos, um homem que viveu com ele muitos anos, chamado Lee Valley, pastor Lee Valley, ele nos contou que nenhum dos argumentos que tinham contra ele iam avante quando deparavam com a vida consagrada a Deus que ele tinha. Todos os argumentos que tinham contra ele, eles confrontavam, eles paravam na vida consagrada que o William Marion Branham tinha. Então, isto foi também acerca de Jesus. Chamaram de Beuzebu, chamaram de tudo quanto é nome, mas não conseguiram ver nenhuma falha. Próprio Pilatos foi lá, pegou uma bacia, colocou água e diz, porque lavar as mãos em uma bacia era símbolo de descompromisso, não ter mais nada a ver com aquilo. E Pilatos foi lá diante da multidão e disse: eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo nenhuma falha nesse homem. Eu não consigo ver nenhuma falha nesse homem. Barrabás, sim. Mas nele não. Nós não temos o nome do ladrão da direita. Nós temos o nome do ladrão da esquerda. Mas não temos o nome do ladrão da direita. Mas ele sim tinha falha. Ele era pecador. O ladrão da esquerda era pecador, mas no meio estava um que não era pecador. E Pilatos lavou as mãos e diz: não tenho nada a ver com isso. O que vocês decidirem é vocês. Porque Pilatos, sendo o governador ali daquela região, sabia através dos seus assessores que eles nunca tinham encontrado uma falha em Jesus. Meu ouvinte amado, a humanidade está saturada de profetas, a humanidade está saturada de missionários, de bispos, de pastores, de títulos. A humanidade está saturada de deuses. Mas eis aqui diante de nós um Deus verdadeiro e único, Senhor Jesus Cristo.
Eis aqui diante de nós um profeta na qualidade de profeta. Segundo do Crônicas 20:20. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Eis aqui diante de nós um verdadeiro profeta, vindicado nas Escrituras. E eu quero orar a seu favor neste momento. Se você está saturado de deuses, se você está saturado de crenças e mais crenças, eu oro neste momento para que você receba o único e verdadeiro Deus em sua vida, o Senhor Jesus Cristo, e Ele te cura, Ele te abençoa, Ele te restaura e Ele te dá alegria permanente e salvação eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu aguardo a promessa que o Messias me deixou, de que um dia voltaria para buscar a quem salvou. Mas enquanto eu espero, lutas hei de enfrentar. Quanto tempo mais terei que esperar? Hei de ver meu Redentor redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador. E os sinais dos cravos hei de contemplar quando aqui voltar. Essa é a recompensa, a herança do Senhor. Novo céu e nova terra, onde não há mais temor. Eu prossigo caminhando para o